nós militares que trabalhávamos mesmo no serviço geográfico do Exército, no caso, e acredito que a maioria dos militares não sabiam desse movimento, não tinha ideia nem consciência do que estava acontecendo, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu estava na época no Recife, e tinha saído aqui do Rio de Janeiro em 62, em 64 eu estava no Recife, e o que eu soube de informação primeiro, informação foi de um colega meu que veio perguntar no dia 30 de março, perguntando se nós sabíamos de alguma coisa que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Eu morava, disse nós, porque eu morava num apartamento com mais 4 colegas, todos sargentos também, e nós não sabíamos de nada. Ele disse que tinha havido uma reunião entre o comando e os sargentos, perguntando se todos estavam coesos já com os oficiais, tinha alguma coisa contra, ninguém tinha nada contra, ninguém tinha movimento nenhum. Sabíamos que estava havendo os movimentos sociais, os movimentos de comício e tudo no Rio de Janeiro, mas nada nos afetava. No dia 31, às 6 horas da noite, ele passou lá dizendo que estava sendo chamado para ir para o quartel. 31 à noite. No dia, às 10 horas da noite, nos chamaram para ir ao quartel. Chegamos lá, fomos comunicados que havia um movimento do Rio de Janeiro, mas que nós voltássemos às 6 horas da manhã para saber o que estava acontecendo, porque já que o nosso quartel era um quartel quase que burocrático, tinha pouca gente, não tinha condições nem de pernoite nem nada, nem de alimentação nem nada, não tinha cozinha, não tinha nada. Era somente um escritório praticamente. No dia seguinte nós fomos, aí disseram que nós ficássemos aguardando, porque o coronel estava no comando, não sabe, eu estava lá no comando geral do Exército, do Nordeste, e queria saber, e então a gente ficasse aguardando. Nesse dia não veio notícia nenhuma, fomos embora, fomos dispensados às 4 horas da tarde, voltamos às 9 para o plantão, e aí a metade ficou dormindo no quartel em condições mais precárias possível, porque o nosso efetivo era pequeno, como eu falei, era coisa de uns 15 oficiais, uns 30 sargentos e uns 60 soldados, então menos da metade, um terço praticamente ficou dormindo lá, em colchão. O meu armamento era o meu revólver 32, um Taurus 32, entendeu? Tínhamos 21 revólveres para distribuir para todo mundo, não cabia, não dá para todo mundo mesmo. O quartel não era um quartel, era mais um escritório mesmo. E só no segundo dia, o terceiro dia, que soubemos que havia um movimento e que o comando estava apoiando esse movimento militar que estava havendo lá no Recife. Vocês sabiam que estava havendo um movimento, mas sabiam de mas fato ninguém sabia era. o que era, não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Era um movimento. Havia um movimento. E que era contra o presidente da República por causa dos comunistas. E só. Entendeu? Essa era a notícia que nos veio. Nos idos de 65, 66, eu fiz curso no Panamá, voltei, fiquei no Rio de Janeiro, entrei na faculdade, e foi aí que na participação na faculdade é que eu comecei a ter uma ideia de politização maior, sabendo o que estava acontecendo. E nós estamos no pleno mal de 68, quando houve grandes movimentos estudantis. Houve a marcha dos 100 mil, houve a marcha dos 20 mil, eu escondido participei delas, entendeu? Já que eu pertencia à faculdade, eu dei uma fugida, ia lá, porque o meu quartel era no centro da cidade, na Rua da Conceição, descia, e ali participava da caminhada da Cinelândia até o Campo de Santana, e depois a gente voltava, eu voltava quietinho e ficava lá no meu cantinho quieto, entendeu? Mas como estudante eu participei bastante, gritava, brigava, já estava realmente politizado, sabendo que estava acontecendo alguma coisa de errado, e que estava vendo que veio uma ditadura já mais violenta, mais apertada. Foi quando eles fecharam o regime. Veio, logo em seguida, com esses movimentos, veio em dezembro, 13 de dezembro de 68, veio o AI-5, que aí fechou o regime totalmente, entendeu? Endureceu, e aí começou a perseguição, foi quando a censura se tornou mais violenta, e, quer dizer assim, os meios de comunicação já não diziam, se falava quase nada, né? O Congresso foi fechado, os jornais, assim, censurados, como o Estado de São Paulo, eles tinham os artifícios, onde o artigo que não seria publicado qualquer coisa que foi censurada, eles colocavam uma poesia, um poema, entendeu? Um artigo dizendo nada com nada, coisa assim, e as pessoas sabiam que naquele trecho ali teria qualquer coisa que não era aquela matéria que estava prevista, entendeu? Era uma coisa que foi censurada.
não soube de nenhum, assim, colega meu, porque ninguém dizia para ninguém, entendeu? Mas é claro que muitos foram, entendeu? Muitos colegas estudantes, que eram estudantes, lembram-se bem disso. Entendi. Porque o resto ficou no quartel, entendeu? O que foi o grande mal, eu acredito, da Revolução foi ter tirado de nós o poder de pensar. Principalmente quem está na universidade. A universidade tem que pensar. Você tem que criar. Você tem que criar, formar pessoas que vão ser dirigentes do país no futuro. Seja em que nível que seja. Em qualquer nível, vai dirigir alguma coisa. Né? Esse é o universitário. Ele vai dirigir, ele vai chefiar, vai fazer qualquer coisa. Se ele não tem pensamento de nada, ele não tem consciência do seu país, não tem consciência da sua economia, da sua sociedade, então é uma coisa, é um alienado. E foi isso que a Revolução nos levou. Eu acho que é aí que nós estamos a nossa revolta. Nós não podíamos pensar, nós não podíamos agir, entendeu? A sua maior revolta então era sobre a questão da censura. Né? Exatamente, por causa da censura. A censura foi que criou, porque você queria dizer alguma coisa, você não podia dizer, você podia falar, você podia ser preso. O problema é que se você pensasse, se você pensasse diferente, você era preso. Então esse é o problema, entendeu? Então o fato, por exemplo, estar na faculdade, assim, na plena de aula, abria a porta, o professor interrompia a aula porque entrava um cidadão, olhava um por um, olhava para todo mundo ostensivamente, como se estivesse procurando alguém, fechava a porta e ia embora, não dizia nada. Em 70 eu fui para a Receita Federal e fui trabalhar em Brasília, no gabinete do secretário da Receita Federal, e lá nós não sabíamos de nada o que estava acontecendo. Eu fui saber que existia a guerrilha do Paraguai, porque um amigo meu, que era representante comercial e ia para o Pará, foi impedido de ir por terra, de passar no caminho, porque estava vendo um movimento. E ele disse, está vendo alguma coisa lá muito séria, lá para cima, que ninguém pode passar. O exército não deixa ninguém passar. Foi a notícia que eu tive da guerrilha do Paraguai. Entendeu? Fui saber que tinha tortura de uma senhora com a filha, que foi ao Chile procurar o filho, tinha fugido para o Chile, estudante, não achou, voltou, e aí ela procurando saber informações aqui, se alguém pudesse informação do filho, procurava todas as autoridades. Passou na Receita Federal também, procurando o secretário para ver se ele podia interceder, ou saber qualquer coisa, né? E aí ela contou para mim pessoalmente, que quando chegou no Brasil, foi retirada do CNI, foi torturada lá em Minas Gerais, e depois foi liberada, foi torturada, foi indagada, sofreu equações físicas, inclusive, entendeu? Castigo físico, e estava procurando pelo filho dela, que não achava mais, entendeu? Com a boca, entendeu? Você só podia saber quando alguém te dizia alguma coisa, quando alguém tinha coragem de comentar contigo. Porque o problema, o clima que se cria num ambiente desse, é o clima de desconfiança. Eu não podia estar contando contigo, contando isso para você hoje, naquela época. Entendeu? Sim. Hoje eu não podia, na época eu não podia contar, hoje eu posso falar. Na época eu não podia dizer porque eu não sabia quem era você. Se você ia me denunciar depois. E isso cria-se, isso nos próprios regimes comunistas, outros regimes, todos cria daqui pai para filho, entendeu? Isso é comum na época da época do fascismo, do nazismo. Era muito comum os filhos denunciarem os pais, entendeu? Então, isso é próprio do regime. Qualquer regime de força, ele induz isso, cria essa desconfiança, porque aí você cria, quer dizer, ninguém fala de nada porque eu não sei quem é quem. Eu digo para minha mulher um negócio, ela pode me denunciar, eu digo para o meu filho, ele pode me denunciar. Entendeu? É um negócio sério. Eu acredito que sim, porque o que aconteceu com os movimentos de 68, que houve um recrudescimento por parte do governo, eles sentiram que não dava para segurar mais tempo, e por muito tempo, uma política dura, entendeu? Militarista. Não se esqueça que no âmbito internacional havia um movimento, e aí os Estados Unidos foi o grande mentor das ditaduras militares, entendeu? E a nossa foi patrocinada, sem dúvida, por eles também, porque se você olhar o mapa da América do Sul, todos os países da América do Sul, com raríssimas exceções, eu acredito só, não sei se na Colômbia ou lá para cima, 2 ou 3, não se tornaram ditaduras militares. Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, todos os países todos se tornaram ditaduras militares, iguaizinhas do Brasil. Coincidentemente. Não pode ser coincidência. É uma coisa
premeditada, é uma coisa global e até internacionalizada, entendeu? Interessava, na época, aos grandes, principalmente aos Estados Unidos no caso, ter um domínio maior, entendeu? Para evitar a influência da Rússia e do socialismo e do comunismo. Então era uma maneira de você escudar a política capitalista, era você fazendo regimes duros. Todos viraram regime capitalista, e todos eles regimes principalmente militaristas, né? Não capitalista, militarista, consequentemente capitalista, que estavam atrelados à política americana. Então esse é o problema. Agora, o que aconteceu é o seguinte: eles tiveram que começar a fazer abertura também por permissão, porque em todos os países começaram também a haver essa abertura, entendeu? Então não foi assim uma coisa porque o brasileiro foi bonzinho, o governo foi bonzinho, eu estava com medo de piorar, não. É porque houve um movimento, bom, agora vamos afrouxar. Não dá para segurar mais tempo. Entendeu? Então o que aconteceu? O que eu vivenciei, é que em 78, 79, 80, 82, 81, 82, por aí assim, quando houve a anistia, eu me lembro que eu trabalhava no aeroporto, aí eu estava na alfândega, e esse episódio, a chegada do Prestes, por exemplo, entendeu? O aeroporto todo ficou policiado pela polícia da aeronáutica, parecia até que estava alguma coisa, e o Prestes quase que entrou, saiu com poucas manifestações, quase, estava lincheado, mas não podiam ainda se gritar e se falar muito. O Brizola, quando chegou, também houve um grupo que foi receber, e eu cruzei com eles, eu estava chegando, eles estavam saindo, entendeu? Aquele grupo todo manifestando, mas a maioria dos políticos chegavam quase que eram primeiro. E eu tinha um caso de um rapaz, eu posso até contar um episódio, se interessa a vocês, um episódio real, entendeu? Sim, sim. O que aconteceu com as pessoas inocentes? Eu tenho meu compadre, que já faleceu, o irmão dele era marinheiro, estava de férias. No dia que aconteceu o golpe, ele estava se apresentando de férias. Quando ele chegou no quartel, os colegas disseram: não, vamos embora para o sindicato dos marinheiros, porque aqui não estão prendendo todo mundo que entra aqui no quartel. Ele foi para o sindicato. Chegou, ele não sabia de nada. Foi lá e foi fotografado. Conclusão, foi fotografado, foi preso. Depois. E ele fugiu. Entendeu? Conseguiu fugir, mas logo em seguida foi preso. Ficou preso mesmo. Conseguiu, um irmão que era advogado, um asilo político na Embaixada do México. Conseguiu sair do Brasil escoltado pelos policiais mexicanos e foi para o México. Entendeu? E ele lá ficou, lá se tornou mexicano, casou-se, lá, casado aqui, mas a mulher não se adaptou no México, separou, casou-se, mora até hoje, se é vivo ainda está lá, entendeu? Virou mexicano, mas o dia que ele veio para o Brasil, já anistiado, não tinha mais nada, a primeira coisa que aconteceu, eu estava no aeroporto nesse dia, eu ia recebê-lo, ele entrou e foi encaminhado diretamente para a Polícia Federal na Venezuela. Lá ele ficou umas 6 horas sendo interrogado. Olha, já tinha acabado, já estava anistiado. Ele não era mais brasileiro, ele era mexicano, para depois ser liberado, entendeu? Você vê como o regime é assim. Essa coisa não é tão fácil quanto a gente imagina, entendeu? Mesmo ele não sendo mais brasileiro, sendo mexicano, morando fora, um cara inocente, não tinha nada com o negócio, conseguiu fugir, até foi pitoresco, porque eles tiveram que subornar os guardas, eles disseram que a mãe dele estava doente, aí os soldados levaram ele na casa da mãe dele, no Valqueire, e lá ele já estava subornado e fugiu pelos fundos, entendeu? Deve ter sido preso, deixaram ele fugir, tudo, mas ele fugiu, tudo isso, mas levaram dinheiro, na verdade eles ganharam dinheirinho para poder liberar, não foi de graça não, entendeu? Nada é de graça, né? Ele já não era mais militar, entendeu? Ele não era mais militar, já estava aqui no Rio, já foi em 74, depois de 74, né? Vim aqui para o Rio, eu já era funcionário da Receita, e eu fui lá, entendeu? Eu fui lá, nessa época eu já estava fazendo faculdade na FRJ, tá? Na Economia na FRJ. E aí eu fui, direto já. Cheguei lá, não estava muita gente no Rio, né? Gente pra caramba, você mal conseguia andar, entendeu? Mal conseguia chegar a ver o palanque de longe, entendeu? Quase não vi o discurso nem nada, porque era muita gente. Eu nunca vi tanta gente no Rio de Janeiro, nem no Carnaval, entendeu? Mas era um povo eufórico, todo mundo contente, querendo, lutando isso, e a direta já não passou, né? Não foi aprovada, né?
Mas Tancredo foi eleito. aí Né? o Tancredo foi eleito e houve aquela morte dele meio... Como foi assim a morte do Tancredo? Ele disse que ele teve uma diverticulite e ele ficou... Ele não, na realidade, o Tancredo, eu acho que para mim, ele não foi ser presidente, não foi presidente. Porque só quando a pessoa toma posse, é que toma efetivamente do cargo. Você pode ser eleito, fazer o concurso, você pode ser classificado, você pode ser chamado, mas enquanto você não for lá assinar a posse, você não é o funcionário, entendeu? No caso do presidente da República, a mesma coisa, ele não tomou posse, ele ficou doente antes, entendeu? E então o Sarney, que era o vice-presidente, foi que assumiu e tomou posse e virou presidente, entendeu? Então esse é o Tancredo Neves, que era um cara mineiro, entendeu? Aí nós temos agora até um representante, um sobrinho dele aí, que está candidato a presidente da República, que era na época era o que carregava a mala dele. Na época do que o velho, que estava velhinho, estava doente, ele estava lá carregando a mala do velhinho, entendeu? Era o sobrinho que passeava com ele, era um garoto novo, entendeu? O Aécio. Mas ele assim, acho que tecnicamente ele não foi presidente da República, entendeu? Ele foi eleito, mas ele não tomou posse.